Imagine viver décadas inteiras sendo ignorado pelas pessoas, como se você não existisse. Esse era o dia a dia de Elias, um homem que passava despercebido nas ruas de uma grande cidade. Para muitos, ele era apenas mais um mendigo. Para outros, um incômodo, alguém que deveria ser evitado. Mas por trás das roupas rasgadas, do olhar cansado e das noites geladas dormindo embaixo de marquises, existia uma história que ninguém conhecia. Elias não era um criminoso, não era preguiçoso, muito menos alguém que havia desistido da vida por vontade própria. Ele era simplesmente alguém que tinha perdido tudo de forma traumática: família, trabalho, identidade e, principalmente, a esperança. Sem documentos e sem parentes próximos, acreditava que seu destino era vagar pelas ruas até o fim da vida. O que ele não sabia é que o mundo poderia mudar em um piscar de olhos e que, às vezes, a vida reserva surpresas tão absurdas que parecem até mentira. Elias estava prestes a descobrir que sua existência invisível estava prestes a ser iluminada por um segredo guardado por décadas. Antes de a vida desmoronar, Elias tinha uma história completamente diferente. Ele trabalhava como mecânico, tinha uma pequena casa simples, amigos e levava uma rotina tranquila. Mas sua vida virou de cabeça para baixo após um acidente que o deixou hospitalizado por semanas. Quando acordou, descobriu que havia perdido sua mãe, a única família que lhe restava, e aquela perda o afundou em uma depressão profunda. Sem ninguém para ajudá-lo, sem dinheiro para pagar contas atrasadas e sem estrutura emocional para continuar, tudo foi escapando entre seus dedos. Primeiro o emprego, depois a casa e por fim os documentos, furtados durante uma noite em que dormia em um abrigo público. Sem identidade, ele virou literalmente ninguém no sistema. Elias passou a sobreviver com o que encontrava. Ele tentava manter alguma dignidade, mas a vida nas ruas era dura, cruel e injusta. Mesmo assim, ele nunca imaginou que seu passado escondia algo extraordinário. Sua mãe havia deixado para ele um segredo que, por anos, permaneceu trancado em um escritório de advocacia, esperando por um herdeiro que ninguém conseguia encontrar. E foi justamente em um dia comum, daqueles que pareciam iguais a todos os outros, que algo inesperado aconteceu. Elias estava sentado em frente a uma padaria, tentando se aquecer com uma xícara de café que um desconhecido havia comprado para ele, quando um carro preto estacionou perto. De dentro dele, desceu uma mulher bem vestida, de olhar determinado. Ela olhou fixamente para Elias e caminhou em sua direção. Ele, acostumado a ser tratado com desconfiança, baixou o olhar. Mas, para sua surpresa, a mulher se aproximou e perguntou: "Você se chama Elias Moreira?" Ele levantou os olhos confuso, achando que era algum engano. Ela então explicou que era advogada e que estava procurando por ele havia meses. Elias, sem acreditar em nada daquilo, tentou afastá-la, achando que fosse algum tipo de golpe. Mas a advogada abriu uma pasta e mostrou documentos, fotos antigas de sua mãe e até um registro hospitalar. A cada papel que ela mostrava, Elias sentia seu coração acelerar. Aquilo era real. E a frase que viria a seguir mudaria sua vida para sempre. "Você é o único herdeiro de uma herança que estava esperando por você." A advogada explicou que antes de morrer, sua mãe havia investido um dinheiro que, ao longo dos anos, cresceu de forma impressionante. Ela tinha deixado tudo protegido em um fundo, esperando que Elias reaparecesse. Mas como ele havia desaparecido do sistema, ninguém conseguia localizá-lo. A fortuna acumulada, entre investimentos, imóveis e rendimentos, era equivalente a centenas de milhares de dólares. Elias ficou completamente em choque. Ele não conseguia entender como alguém que não tinha nem onde dormir naquela noite poderia, do nada, ser dono de uma riqueza tão grande. Ele tremia. Não sabia o que dizer. Sua mente tentava processar anos de sofrimento com a revelação de que todo esse tempo existia uma saída, mas que ninguém conseguira encontrá-lo. Enquanto a advogada explicava detalhes comuns de herança, Elias revivia mentalmente tudo o que sofreu nas ruas. Os olhares de desprezo, a fome, o frio,
as humilhações. E agora, subitamente, lhe diziam que ele nunca mais precisaria passar por isso. Parecia um sonho ou uma pegadinha cruel, mas era tudo verdade. Levado pela advogada, Elias passou por algo que não experimentava havia anos. Dormiu em uma cama quente, com cobertores limpos e um quarto silencioso. Naquela primeira noite, ele mal conseguiu dormir. Seu corpo estava acostumado a dormir alerta, sempre pronto para fugir. Agora qualquer barulho o assustava. Sua mente lutava entre a euforia da descoberta e o trauma dos anos vividos nas ruas. Pela primeira vez em muito tempo, ele tomou um banho demorado, olhou para o espelho e quase não se reconheceu. Parecia que estava diante de alguém que tinha sido apagado da sociedade e agora estava renascendo. No dia seguinte, a advogada o acompanhou para regularizar seus documentos, abrir uma conta bancária e dar início ao processo formal de transferência da herança. Enquanto caminhava por corredores de prédios luxuosos, Elias sentia olhares curiosos. Não sabiam sua história. Não sabiam que o homem maltrapilho, ainda tímido e desconfiado, era agora dono de uma fortuna. Era tudo tão surreal que ele temia acordar e descobrir que nada daquilo era real. Com a herança oficialmente reconhecida, Elias recebeu orientação profissional para administrar o dinheiro. Ele poderia simplesmente sacar tudo e desaparecer, mas a advogada sugeriu que ele seguisse o plano que sua mãe havia deixado. Isso o emocionou profundamente. Mesmo após anos, sua mãe ainda estava ali, cuidando dele. Elias contratou terapeutas, consultores financeiros e pessoas especializadas em reinserção social. Pela primeira vez em muito tempo, começou a sentir que sua vida tinha valor. Ele aprendeu a lidar com contas, investimentos e até retomou a leitura, um hábito que havia abandonado quando caiu nas ruas. Comprou roupas novas, cortou o cabelo, raspou a barba. Olhando para o espelho agora, enxergava uma pessoa completamente diferente da que enfrentava o frio da calçada. Sua transformação não era só externa. Internamente, ele começava a recuperar a confiança e a acreditar que merecia uma nova chance. Mas Elias sabia que esse era apenas o início de uma jornada muito maior. Com sua vida estabilizada, Elias tomou uma decisão que surpreendeu todos ao seu redor. Ele queria ajudar pessoas que estavam exatamente onde ele já esteve. Ele visitou abrigos, conversou com pessoas em situação de rua e ouviu histórias tão duras quanto a dele. Ele sabia que dinheiro não resolvia tudo, mas sabia também que podia dar esperança. Criou uma pequena fundação com parte da herança, oferecendo refeições, cursos profissionalizantes, psicólogos e, principalmente, documentos, algo que poucos lembram, mas que é essencial para qualquer pessoa conseguir recomeçar. Elias entendia melhor do que ninguém o sentimento de invisibilidade. Por isso, cada pessoa que entrava em sua instituição era tratada com respeito, como um ser humano. Sem perceber, ele estava cumprindo o legado de sua mãe. Transformar dor em oportunidade. A história de Elias começou a se espalhar e inspirar milhares de pessoas, não apenas pela riqueza que herdou, mas pela generosidade que escolheu praticar. Anos depois daquela manhã em frente à padaria, Elias olhava para trás e quase não acreditava no caminho que percorreu. Ele sabia que nenhuma quantia de dinheiro apagaria o que viveu, mas também sabia que cada sofrimento o preparou para valorizar profundamente a segunda chance que recebeu. Hoje, Elias vive em uma casa simples, longe de luxos exagerados, e dedica a maior parte do tempo ao projeto social que criou. O que ele herdou não foi apenas dinheiro, foi um propósito. Sua história virou um lembrete poderoso de que ninguém é lixo, ninguém é invisível, e que às vezes a vida espera o momento certo para surpreender. Elias aprendeu que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas oportunidades que você cria para transformar outras vidas, e que mesmo alguém esquecido pelo mundo pode um dia se tornar o protagonista de uma história inacreditável, uma história real, uma história que prova que destino existe e que está sempre pronto para surpreender. Se você gosta de histórias reais absurdas, inspiradoras e financeiras que parecem mentira, e quer continuar se surpreendendo,
Se inscreva no canal para juntos descobrirmos mais. Compartilhe e curte o vídeo. Assim você ajuda o canal e nos motiva a trazer histórias ainda mais incríveis. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.